Bem-vindos, amigos, ao programa 143 de Alvorada Cultural. Hoje vamos a levar até vocês a opinião de alguns ativistas do Fórum da Cultura. O que eles pensam sobre as últimas manifestações que aconteceram no Brasil. Surreal, absurda, eu não consigo entender como no Brasil pessoas tão jovens e outras pessoas já vividas conseguem reivindicar fim de direitos, porque na verdade o que é colocado ali são a pauta toda, né, é que um monte de direitos que foram conquistados sejam findados, né, com o fim de um governo que está trazendo tudo isso. Eu acho a análise muito rasa de tudo que está acontecendo e que as pessoas estão sendo levadas mesmo pelo impulso, sabe? Pelo amor cego, pelas paixões cegas, que não há um raciocínio lógico, que não há um estudo, que não há um entendimento do que tudo está acontecendo e que falta mesmo conhecer a história. Eu tenho uma opinião muito forte sobre o que foi divulgado e sobre o que foi uma campanha política. Acho que essas campanhas políticas estão cada vez piores. Devia ter uma lei que impedisse elas, porque ficar acusando seus oponentes de toda e qualquer ação, sem prova nenhuma, e depois ir lá e fazer exatamente aquilo que você falou que o seu oponente ia fazer, não é lícito em lugar nenhum. Reforma política, o que você acha? Reforma política necessária, não acredito que vai acontecer através dos meios democráticos, infelizmente. Achei uma manifestação boa para alertar as autoridades todas constituídas da insatisfação que existe em vários setores, não é um setor só, são vários. E, ao mesmo tempo, mostrou que nós estamos precisando mudar a política, quer dizer, uma reforma política geral. Esse sistema está falido. Você vê clima para uma reforma política? Claro. E quais seriam essas forças? Não, eu acredito que a reforma política tinha que começar pelo processo eleitoral. Quer dizer, vamos experimentar o processo distrital. Já está na hora, né? Quer dizer, como está, quer dizer, a gente vê que é todo manipulado, quer dizer, não é manipulado direto, mas é indiretamente toda manipulação. Bom, eu fiquei com um pouco de medo. Eu fiquei com um pouco de medo pelo cunho, a maneira como as pessoas estão se colocando na rua, alguns tipos de cartazes, o pedido da intervenção militar. Estou bastante apreensiva. Não sou petista nem a favor da Dilma, mas o tom dos discursos das pessoas está perigoso. Eu estou com medo. Olha, o povo na rua eu acho sempre bom, sabia? Mais que eu discorde da companhia que o povo acolheu para ir para a rua, os convites. A Rede Globo fez um panfleto eletrônico o dia inteiro para instigar o pessoal a sair de casa, sair da zona de conforto. Não por um motivo nobre, que a gente sabe que o que é bom para a Globo não é bom para o Brasil. Mas, do ponto de vista do povo estar na rua, eu acho muito importante, porque as autoridades têm que entender de que a gente tem que ser ouvido, a gente tem que ser respeitado como nação, como população. Não concordo, eu votei na Dilma, acho que não concordo fora Dilma. Acho que a Dilma tem que cumprir os 4 anos, tentar consertar o que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato, fazer agora no segundo. Sei de todos os defeitos e erros que ela cometeu na parte da cultura, todos os desajustes que a Madame Marta cometeu, todos os erros, equívocos, participei de tudo, quer dizer, desparticipei de tudo, porque não aconteceu nada. Então, é isso que eu lamento. Agora, tem que ser visto, assim, que a gente tem que internalizar, é a falta de educação de algumas pessoas, né? Assim, como é necessário uma conscientização da população, como é necessário ter comitês de bairro, ter pessoas conversando sobre política, como é necessário mobilizar um pensamento. Trazer a política para o debate, né? Trazer a política para o campo, para as pessoas entenderem que o que eles estão lidando é com a vida deles. Chamar milico para voltar, para poder, intervenção militar e faixas em inglês, chamando os marinhos.
suástica nazista, quer dizer, as pessoas, cara, é uma inconsciência completa, assim, gorilas no zoológico. O foco da manifestação ele se perdeu com o tempo, né? De acordo com o que foi passando essa informação pelas redes sociais, ele acabou se perdendo realmente o foco. Acho interessante as pessoas protestarem pelos aumentos abusivos, pela roubalheira que está acontecendo no Brasil, mas muitas pessoas foram para essa manifestação com outros objetivos. Muita gente foi desinformada sem saber mesmo do que se tratava. Eu vi cartazes absurdos, assim. Inclusive eu vi um cartaz de uma mulher que colocou feminicídio sim, homicídio não. Eu não sei se foi uma piada, muito de mau gosto, mas a pessoa não entende o que quer dizer a palavra feminicídio. Uma mulher segurando um cartaz assim. E outras, devolve minha bolsa. Então, assim, não teve o foco central. Eu acho interessante a manifestação. Eu não fui, porque eu tive outros compromissos, mas eu gostaria de ir. Mas, assim, o caminho ele foi dado, as pessoas têm uma ideia, né, de que talvez retirando a presidente do governo do Brasil as coisas comecem a melhorar, só que ninguém percebe, na verdade, o que pode acontecer com o impeachment. As pessoas não têm consciência do que vem acontecer, ninguém pesquisa. Quando eu pesquisei mesmo o que pode, né, o que pode debandar, acarretado depois de todo esse pedido de impeachment, e é uma burocracia, é uma situação chata que a gente vai passar por mãos de várias pessoas. Então acho que as pessoas deviam primeiro pensar. Eu não critico o movimento, eu acho que o movimento ele é em prol de um bem melhor, de um bem maior, mas seria interessante analisar as questões dos fatos e ir para a rua só quando você tem certeza do que você quer. Eu sou Astor Agilton Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. O Fórum da Cultura de Brasília é a última trincheira de alguns heróis da resistência, verdadeiros ativistas que defendem os recursos da cultura que estão sendo desviados para pagar dívidas do Estado. Eles nos contam da realidade que vive a classe artística cultural brasileira. Eu acho que depois de 6 meses de abandono total e desrespeito total de uma Secretaria de Cultura do Distrito Federal e do governo do Distrito Federal, finalmente a classe artística resolveu tomar as rédeas e brigar pelo que é seu. Acho que foi uma trapaça o que a gente fizeram conosco, ficar segurando editais, ficar segurando verbas, pagando ou usando os recursos da cultura para outras áreas e para evento, que não foi feito para isso. E realmente acho que a tentativa de destruir uma Secretaria de Cultura, fazer com que ela não consiga produzir nada, executar nada, para depois ficar de olho em cima dos recursos dela, foi uma ação do governo passado. Você está otimista quanto ao futuro? Nunca estou otimista quanto ao futuro, para não me decepcionar. Eu acredito que é uma movimentação que está sendo necessária, que começou a mexer também no bolso das pessoas. A classe de Brasília ela tem umas ondas de se unir e se desunir, se une e se desune. Então, assim, eu acho que fica mais claro para a gente que tem que estar constantemente unida, porque a gente ter perdido esse fundo da maneira como foi feito, isso mostra que a gente está desarticulado mais do que deveríamos. Você é otimista? Eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem que botar o bloco na rua mesmo. Eu sou a favor do enfrentamento
não um enfrentamento físico, talvez, não sei, não nesse ponto, mas com ações contundentes, não só no aperto de mão, no sorrisinho e nas cartas. Eu acho que a gente tem que ir para a rua e mostrar para as pessoas que artista tem uma função social. A gente não está, né, como o Marx briga, vagabundo profissional. A gente precisa, sim, do tempo de criação, a gente tem outros tempos, a gente não é funcionário, mas a gente é operário da arte, pode ser, mas a gente precisa subsistir, né? Eu não tenho como, muitas vezes, me dedicar à minha pesquisa e ser muito melhor do que eu posso ser, porque eu tenho que ficar fazendo bico aqui, na lugar de luz, de produção, de não sei o quê. Então, isso, eu acho que a gente tem que fazer os cidadãos entender, a sociedade como um todo, que nós artistas somos fundamentais para a identidade, para a construção da identidade do nosso povo, de nós mesmos, para a evolução das linguagens, para a sociedade, para a educação. Educação e cultura e arte não andam separadas. Olha, eu vejo o seguinte, quer dizer, segundo os registros, era terra arrasada, né? Quer dizer, em termos de recursos, eu tenho a impressão que tem que começar novamente a capitalização de recursos do zero, quase, né? Então, tem essa lei que apoia o FAC, né? Quer dizer, que eu acho que não é política pública, como a LIC também não é política pública. Política pública, o governo tinha que normatizar toda a formação, né? Vamos assim dizer, estrutural da cultura. Então, é o ensino, é a memória, é a pesquisa, é o incentivo de várias atividades. Mas tudo isso tem que ser feito dentro de uma política pública na qual você tem metas, né? Você tem objetivos, não é objetivos de um ano, são objetivos de vários anos. Política do Estado. Política de Estado. E né? inclusiva. Política de Estado, política de governo, como chamam, isso não existe, é uma política. Quer dizer, política o que é? É um acerto entre as pessoas que estão trabalhando, desfrutando e criando, né? E o objetivo final, que é a população. Olha, é muito importante a classe cultural estar junta mesmo, porque eu acho que é só assim que a gente cria uma linguagem artística. As grandes escolas, elas se formaram desde que os artistas começaram a se unir e trabalhar um tipo de linguagem. Mas o que está nos motivando não é uma coisa muito positiva, é falta de recursos para os nossos trabalhos, é a quebra da nossa cadeia produtiva, é a quebra dos processos que estamos tentando formar numa cidade que ainda não tem uma identidade cultural. Né? Nós estamos tentando criar uma identidade cultural e isso vem sendo paulatinamente quebrado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Difícil de engolir esse assalto ao FAC, que foi cometido pelo governo Rosenberg, mesmo com todos os senões que a gente possa acrescentar do ponto de vista formal, que ele tinha necessidades financeiras, foi um ataque covarde, um ataque sorrateiro, inaceitável do ponto de vista político, de uma classe que está conversando, e se articulando como nós estamos com o Guilherme Reis, e aceitamos sentar à mesa, confiamos e fomos traídos, né? E pegaram a única política como estamos sujeitos hoje às vontades, à boa vontade do secretário de Fazenda. Então, assim, a cultura volta ao estágio anterior que nós havíamos vencido, depois de combater governos inteiros que a gente vai defender com unhas e dentes essa lei, ela foi machucada, né? Ainda não foi assassinada, mas foi bem vilipendiada.